Bom dia, meu bem. Quanto tempo, hein? Parece até que a gente não se viu há 5 segundos. Muito bem, Thaís, seja bem-vinda, bom dia. Gi, seja bem-vinda, bom dia. Gi Laporte. Muito bem, seja bem-vinda. Vamos lá. Então, estamos na nossa 7ª live sobre Teologia do Corpo. Hoje, quinta-feira, bom dia, Corpus Christi. Um dia muito especial, importante para a igreja, mas nós não vamos falar disso, ao menos não hoje. Eu vou voltar nisso depois. Não em Corpus Christi, mas no significado da entrega física, né? Depois eu falo disso. Muito bem, então vamos lá. Então vamos começar. Hoje, então, nós temos em mãos, mais uma vez, o tema da vontade, né? De novo, tá certo? Ontem falamos sobre a vontade, sobre a perspectiva da virtude, né? Sobre a perspectiva do fortalecimento da vontade, né? Do exercício da liberdade em relação à virtude, que compõe de maneira intrínseca, né? A busca pela felicidade. É mais feliz o homem virtuoso. Então, isto. Hoje nós falamos sobre a vontade sob uma outra perspectiva. Assim, também avançando, né? No tema da vontade aqui para uma consequência bastante bonita, na verdade, a respeito da faculdade da vontade. Tá certo? Que é o seguinte, olha, vejam, como eu disse, a vontade, ela, por assim dizer, em exercício, ou seja, no momento em que nós exercemos a vontade, nós estamos, de algum modo, exercitando, né, ou exercendo, ou operando, né, de maneira livre, tá certo? À medida em que nós queremos, tá certo? Volitivamente falando, nós estamos agindo com liberdade. Bom, para que a coisa fique bastante clara, né? Bem clara mesmo, né? Para que a gente fixe aqui a coisa, nós vamos já olhar para a perspectiva de São João Paulo II a respeito da ação do ser humano. Ele escreve isso, né? Ele estabelece um quadro de ação que pode ser encontrado em Pessoa e Ação, né? O problema é que este livro não tem português, né? A gente encontra em polonês, cujo nome é Ksyn e Isoba. Eu não sei se estou falando certo, mas acho que é isso. Eu não falo polonês. Tem também em inglês, em espanhol, em italiano, e etc. Mas em português não tem. Por alguma razão, ninguém traduziu ainda, né? Para que ficasse bem traduzido, precisaria estudar o polonês, porque existem alguns termos que são muito específicos, assim, mas não importa tanto. O fato é que dá para encontrar em qualquer outra língua, e como vocês podem ouvir, tem um bebê chorando lá dentro. Muito bem. Então, neste livro, o Pessoa e Ação estabelece um quadro da ação humana. Ele diz o seguinte, que existem essencialmente 2 modos de agir, tá certo? 2 formas pelas quais o ser humano age. Essencialmente, 2 formas pelas quais o ser humano age. A saber, ele coloca assim, como títulos, né? Numa descrição, assim, como se a própria pessoa estivesse dizendo, no momento em que ela faz qualquer coisa, tá certo? Numa espécie de exclamação, né? O que é que está acontecendo com ela no momento que ela age. É o seguinte, o primeiro lado, o lado do exercício pleno da liberdade, ele escreve o seguinte, eu ajo, ou seja, é uma ação que o eu, de maneira mais própria, assume como sendo sua. E do outro lado, ele estabelece uma ação como numa exclamação. Algo ocorre em mim, ok? E no momento em que ele diz algo ocorre em mim, ele está falando de fato sobre uma espécie de reatividade. No momento em que ele diz eu ajo, ele está falando sobre a ação livre. No momento em que ele diz algo ocorre em mim, ele está falando da reatividade, tá certo? Prestem atenção que isso é muito importante, né? Quando eu digo, tá certo, que algo ocorre em mim, eu estou me referindo ao seguinte, notem.
No momento em que qualquer coisa está diante de mim, qualquer coisa, entendam de fato qualquer coisa como qualquer coisa na realidade. Tudo que existe, de alguma forma, gera dentro de nós uma espécie de movimento, de inclinação, tá certo? E essa inclinação faz com que aconteçam os sentimentos e as emoções, tudo bem? Vejam, quando por exemplo, né, eu tenho diante de mim, sei lá, vamos supor, um leão num zoológico. Vou lá até o Zoológico de São Paulo, né, e tal. Fui até o Zoológico de São Paulo no final do ano passado, muito legal. Né, vou até o Zoológico de São Paulo, entro lá na seção dos leões, né, vou até lá a seção dos leões, entro lá, chego lá na seção dos leões, né, e começo a olhar para as leoas e os leões e os filhotinhos, né, os leõezinhos e tal. E acho tudo aquilo muito lindo, né, bonito, puxa vida, né, fico deslumbrado com aquilo, acho belo, eu tenho uma inclinação àquilo, né, aquilo gera em mim uma espécie de desejo de permanecer contemplando aqueles animais que são imponentes, né, que são bonitos de fato, e ao mesmo tempo me dá certo regozijo, né, algo que eu não vejo sempre, né? Eu gosto de ver aquilo, me dá certa alegria, né? Puxa, é muito bonito de fato, muito legal estar aqui, né? Fico, uau, olha só que bonito, que legal, né? E tal. Gera um espanto, né? Uma espécie de experiência de fato do belo, do sublime, né? De, nossa, muito legal isso aqui, né? Fantástico, assim, é muito legal. Muito bem, então, contemplar um leão ali no zoológico gera uma espécie de felicidade, de contentamento. Eu quero permanecer ali olhando um pouco mais, ver as reações, eles interagindo e etc, né? Então, bom dia, Kellen, seja bem-vinda. Gera ali essa alegria. Puxa, eu vou permanecer aqui contemplando os leões. É muito legal. Então, muito bem. A reação, veja bem. No momento em que eu vejo, no momento em que eu olho para aqueles leões lá dentro do zoológico, né? Tô vendo aqueles bichos lá bonitos, imponentes, né? Cheio de juba e não sei o que lá mais. Tô olhando para eles, naquele momento, o que é gerado dentro de mim, né? Tô longe deles, é gerado dentro de mim um contentamento, é isso? Uma alegria, né? Uma espécie de deslumbre, né? Puxa, muito legal, são leões, horas, né? Muito legal. Vejam bem, e aí eu reajo de algum modo, comentando, né? Assim, sorrindo, ou uau, né? Expressando a minha... o meu sentimento, a minha emoção em estar diante de leões ali, né? Muito bem. Essa é a minha reação com um leão dentro lá da sua, né, do seu ambientezinho ali, né, reservado lá do zoológico. Agora veja bem. Se, né, agora muda aqui a perspectiva. Eu estou diante de leões. Na natureza, por alguma razão, né? Vamos pensar aí no filme do Náufrago, por exemplo, né? No Náufrago, ao invés de naufragarmos num navio, sei lá, estamos num avião viajando, bom dia, mãezinha, num avião viajando, o avião cai, Deus nos livre, né? Em nome de Jesus, amém. Caiu o avião, e aí a gente cai lá na savana africana, todo mundo sobrevive, muito legal. Caímos na savana africana. E aí lá na savana africana a gente se depara imediatamente, saímos do avião, vamos sair do leão, se aproxima, vamos sair do leão, vamos sair do avião, saímos do avião, e aí aparece um leão, né, começa a rugir. Muito bem, eu garanto que a reação vai ser, né, absolutamente adversa daquela reação que nós tivemos em relação ao leão dentro do zoológico. Percebe ou não? A circunstância em relação ao leão gera para nós sentimentos diversos. Eu quis colocar o mesmo objeto de maneira proposital. Por quê? Porque, vejam, diante da mesma coisa, é o mesmo animal, tá certo? É um leão, tá certo? Não o mesmo particularmente falando, né? Mas a mesma espécie. São leões. Mas a diferença entre encontrar com um leão lá dentro do zoológico e encontrar com um leão no meio da selva, da savana africana, tá certo? A experiência é absolutamente diversa, né? Lá no zoológico a gente fica feliz. Eu fui lá para ver mesmo esses bichos. Lá na selva africana eu fico profundamente amedrontado. Né? Imediatamente eu sair do avião e ver um leão, eu volto para dentro do avião e tento de trancar a porta, me esconder ali dentro, meu Deus do céu.
Assim que esse leão levantar acampamento e sair fora daqui, aí eu tento sair de dentro do avião, mas por enquanto eu vou ficar aqui. É assim ou não é? Imaginem-se, né? Encontrando com o leão na natureza. Não é a mesma coisa, entende? Por que não? Porque, vejam, os nossos sentimentos, em determinadas circunstâncias, geram em nós sentimentos, e estes sentimentos fazem com que nós reajamos de um determinado modo. Vejam bem, a reação, a reatividade, aquilo que São João Paulo II chama de algo ocorre em mim, ele corresponde, tá certo, ao sentimento gerado por aquele objeto dentro de mim. Por exemplo, né, eu tô caminhando nas ruas do Rio de Janeiro à noite e aí escuto o barulho de uma moto se aproximando. Não, aqui na rua de São Paulo mesmo, qualquer lugar, na verdade, atualmente, né, o barulho de moto gera um trimelique na espinha. E aí, escuto um barulho de moto se aproximando, já dá, de fato, uma espécie de preocupação. Puxa vida, é agora, vou ser roubado, não tem jeito. Né? Não tem jeito, vou ser roubado. Mas durante o dia, não. Né? À noite, sim. Por quê? Porque eu tô sozinho na rua, tá de noite, é mais propício. A experiência diz que, de fato, é provável que, né, haja tentativa de um assalto, né? Porque ocorreu milhares de vezes com milhares de pessoas distintas. Mas durante o dia, nem tanto. Então, sei lá, pode ser o entregador, pode ser o correio, pode ser o iFood, pode ser, sei lá, pode ser infinitas coisas, né? Enfim, o fato é que o mesmo objeto pode gerar sentimentos distintos em momentos distintos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Tá certo? Porque basear a nossa conduta, as nossas ações, dizendo que a minha liberdade consiste em corresponder com os meus sentimentos no momento em que eles me são... no momento em que eles me acometem, ou seja, viver de pura reatividade aos meus sentimentos, é uma falácia. Porque percebam, o mesmo objeto gera sentimentos distintos em circunstâncias distintas. Portanto, eu não sou livre no momento em que eu correspondo aos meus sentimentos naqueles momentos. Eu só estou reagindo de acordo com algo que ocorreu aqui dentro de mim em relação àquele objeto. Percebe ou não? Isso não corresponde à liberdade, tá certo? Isso corresponde pura e simplesmente à reatividade, né? E para que fique bastante claro, essa reatividade é o modo, como nós chamamos é algo próximo daquilo que nós entendemos como um instinto animal, né? Eles vivem desse modo, eles pura e simplesmente reagem, tá certo? Pura reatividade. Oi, Flávia, tudo bem? Como é que tá? É pura reatividade, né? É assim que funciona com os animais. Agora bem, vamos lá, né? Presta atenção aqui em uma outra coisa agora, que agora nós entramos num ponto bastante importante. Se, vejam bem, hein? Os meus afetos, eles são meramente reativos, deve haver em mim, justamente porque eu sou uma pessoa, porque eu sou um ser humano, né? E como eu já disse, você já tem a pista, você já sabe do que eu tô falando, né? Eu posso agir independentemente destes meus afetos que estão aqui em mim, sendo gerados e que me impulsionam e que me motivam a agir de tal ou qual modo. De modo reativo, tá certo? A partir do estímulo que eu tenho diante de mim, né? Essa parte deu para entender, né, gente? Acho que ficou claro, né? Por exemplo, trazendo para a realidade dos relacionamentos, né? Então, existem pessoas que baseiam, né, a sua uma decisão existencial para a vida inteira com base em sentimentos. Só que o problema é que os sentimentos eles são assim, instáveis. Eles vão e eles vêm, e eles vêm e eles vão. É assim, desse jeito, né? É uma espécie de montanha-russa, de fato, né? E se a gente baseia no sentimento, né? O primeiro copo quebrado na pia, lavando a louça do marido, com quem eu casei porque eu tenho sentimentos fortíssimos em relação a ele, ele será um estorvo, entendeu ou não? Então, muito bem. Agora vejam. Porque é mera reatividade sentimental, afetiva, né? E aí, daqui a algum tempo, quando aparecer uma pessoa que aparentemente é um pouco mais excelente do que o meu marido, e eu construir uma relação com essa pessoa, por exemplo, num trabalho, né?
uma faculdade, o que quer que seja nesse sentido, o que vai acontecer? Eu vou entender que aquela pessoa é de fato o amor da minha vida, minha alma gêmea e blá blá blá. Ok? Por quê? Porque é mero sentimento, né? Eu casei por sentimento, agora encontrei outra pessoa por quem tenho sentimentos, e sentimentos, e sentimentos, e sentimentos, e... enfim. Reatividade. Entendeu ou não? Mera reatividade. Vejam. A liberdade não consiste em corresponder com os afetos, mas agir, independentemente dos meus afetos. A liberdade consiste no exercício, tá certo? Da minha vontade em direção a um bem que a minha inteligência me diz como verdadeiro, e não que os meus afetos me impulsionam, me motivam, me inclinam a corresponder. Entenderam ou não? A partir do estímulo que eu tenho diante de mim e que eu sou inclinado a ele, ou a pegá-lo para mim, ou a afastá-lo. A Rosa tá muito brava, Jesus. A abraçá-lo, ou a afastá-lo, ou a jogá-lo para longe, né? Eu sou convidado a. Porque eu sou livre, porque eu sou uma pessoa, porque eu sou um ser humano. Independente dos meus afetos, independente do que eles dizem para que eu faça, tá certo? De aproximar ou afastar, de deliberar, tá certo? Por uma operação da minha inteligência. Se aquilo é verdadeiramente um bem de ser tomado para mim ou verdadeiramente um bem de ser afastado de mim, né? E aí eu tomo ou não. E aí a minha vontade, ela age ou não. Entenderam ou não? Nisso consiste verdadeiramente a liberdade. Na posse de si, no domínio de si mesmo em relação aos próprios afetos, que independerá da minha inclinação afetiva, que independerá do sentimento que ocorreu em mim, mas que fará, porque aquilo é verdadeiramente um bem ou não. Dá para entender o exercício da liberdade aqui, como é que ela funciona? A liberdade, ela, no ser humano, consiste no fato de que o ser humano ele é um ser inalienável. O que significa isso? Significa que a responsabilidade pelos atos do indivíduo não podem ser colocadas, né, atribuídas à responsabilidade de um outro. O que eu faço, eu fiz num exercício da minha liberdade porque eu quis. Porque eu enxerguei naquilo um bem. Deu para entender? E agora que está um aspecto muito importante da liberdade, minha gente, que é o seguinte. Você poderia me objetar dizendo o seguinte, olha, ô professor, olha só, mas veja bem, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, houveram vários soldados nazistas que disseram o seguinte, olha, mas eu só estava cumprindo ordens, né? Eu só estava cumprindo ordens. Quando ele diz um negócio desse, me parece que, na verdade, ele não estava agindo livremente. Ele estava, na verdade, só, de fato, assim, seguindo um comando de alguém que era aparentemente mais forte do que ele. Vejam bem. Quando nós olhamos para a natureza, né? A natureza no sentido, não no sentido metafísico, tá? Na natureza é a natureza, os bichos, né? A fauna e a flora e não sei o que lá. Vamos olhar para os bichos agora, né? Coisa rápida, eu prometo que eu vou terminar em 1 minuto e meio. Ok? Então, quando a gente olha para a natureza, para a fauna, né, para os animais, a gente tem uma experiência com, por exemplo, os lobos. Como é que funciona numa alcateia de lobos? Os lobos, ele tem lá os lobinhos, não sei o quê, os lobões e os lobos mais velhos, os lobos, as lobas e não sei o quê. E aí dentro da alcateia tem o alfa, né? O chefão de tudo lá, o cara que, o lobo que vai mandar em todo mundo. Como é que a gente sabe qual é o lobo que manda? O lobo que manda, ele tá sempre com o rabo para cima, assim, com o rabo apontado pro alto. E os outros, quando passam diante dele, estão com o rabo enfiado por entre as pernas, né? Para simbolizar a sua submissão a este lobo maior. Mas por que ele é submisso? Caso passe um lobo diante desse lobo chefão, com o rabo para cima, que é entendido pelo lobo chefe, que aquele lobinho ali está se colocando diante dele como um adversário à disputa pelo poder. Né? Não é assim? Tem algum especialista em National Geographic aqui? Se tiver, me corrija. E aí,
o lobo maior, o lobo chefão lá, ou ele tem duas opções, né? Ou nesse momento ele dá uma surra no outro e mostra para ele quem é que manda, ou então ele bota o rabo entre as pernas e agora mudou o comando, entendeu? É muito provável que vai haver uma disputa, né? Ou na primeira avançada o outro já bota o rabo entre as pernas, ou de fato vai haver uma batalha, uma luta mesmo, né, entre os dois. Percebam, a submissão é baseada na força bruta, tá certo? Do lobo, né? Com o ser humano, a coisa não funciona de maneira absoluta deste modo, né? E nesse sentido, eu convido vocês a assistirem um filme, sobre o qual, inclusive, nós vamos comentar na semana que vem, no encontro marcado na terça-feira, às 10 horas da noite, Maria Paula e eu, chamado, em inglês, Frank Capra, que é o diretor, chamou de Mr. Smith Goes to Washington, que é A Mulher Faz o Homem. A tradução é péssima, tá certo? Foi traduzido pessimamente, é horrível essa tradução, e não tem nada a ver, inclusive, com o que o filme significa. Vocês assistam e estejam no encontro marcado na semana que vem pra gente falar desse filme. Nós vemos ali que o homem ele tem a capacidade de, independente do poder, tá certo? Do outro, que é mais forte do que ele, que se coloca como mais forte do que ele na frente dele, tá certo? De exercer a sua liberdade e de não submeter-se de maneira absoluta, tá certo? E de não submeter-se. Porque ele é livre. Ele não age de maneira puramente afetiva e instintiva. Eu vou ficar aqui porque eu preciso deste lobo aqui, porque, né, ele é o chefão que manda em tudo e eu vou me submeter a ele, porque senão ele vai me dar uma surra. E é melhor eu ter a alcateia do que eu não ter, porque fora da alcateia facilmente eu morro. É diferente no ser humano. No ser humano a coisa é diversa. O que está em jogo é o verdadeiro e autêntico bem. Existe um bem verdadeiro a ser preservado e independente de, né, um magnata, dono de um jornal imenso, nós vamos falar do filme de semana que vem, né? Um banqueiro que seja, ou sei lá que seja, né? Um bilionário que tenha poderes, o governo, todo o Senado que tenha poderes muito mais fortes do que o que eu, indivíduo, tenho. O que está em jogo é o bem, o verdadeiro bem. O bem comum das pessoas, não o meu bem particular. Eu vou trabalhar por esse bem. Eu vou exercê-lo. O que isso significa? Significa que o ser humano, tá certo, tem a capacidade de, por ocasião de sua liberdade, única e exclusivamente submeter-se à vontade do outro porque ele quer. Entenderam ou não? Ou seja, o homem se submete ao cumprimento de ordens porque ele quis. A responsabilidade continua sendo sua. O ponto é que ele escolheu se submeter a uma autoridade. E neste ponto é o ponto que eu queria chegar. Vejam bem. A nossa liberdade consiste em inclinar-nos para um verdadeiro bem, para o verdadeiro bem, né? E a este bem querer e exercer e viver de acordo com este verdadeiro bem. Agora vejam só, né? Quando, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está diante do jovem rico, eu vou levar a um outro patamar aqui, né? A fala de Jesus, né? O jovem rico vai até Jesus e diz o seguinte: bom mestre, Jesus, por que me chamas bom? Bom somente Deus. Tá certo? Vejam bem, na fala de Jesus, bom somente Deus, inclui o seguinte, que Deus é bom. A bondade é um atributo de Deus. E nós não vamos entrar em metafísica aqui, né? Mas tudo que se diga como um componente da essência divina, Deus é. Aquilo compõe o ser de Deus. Deus, né, em sua substância, a sua essência corresponde à sua substância. Então, por exemplo, Deus ele não ama, Deus é amor, Deus não conhece a verdade, Deus é a verdade, Deus não quer o bem, Deus é o bem. Deu para entender? Então, porque a sua operação e aquilo que compõe a sua essência é o ser divino. Então, Deus é o bem. À medida em que nós queremos o bem, em última instância, o verdadeiro bem, o que é que nós queremos, portanto? Queremos a Deus. E vejam só, querer a Deus significa submeter-se à sua vontade, pegar a nossa liberdade e exercê-la tendo em vista este autêntico e verdadeiro bem,
que corresponde ao serviço ao ser divino. Então, nesse sentido, nós temos já uma segunda característica daquilo que nós estávamos estabelecendo como o fim último do homem. O primeiro é a verdade, o conhecimento da verdade. O segundo agora é o bem, o querer o bem, inclinar-se ao bem, ir atrás do bem, buscar o bem. Né? Sob o aspecto especificamente agora do serviço ao bem. Então nós temos ali como finalidade do homem conhecer e servir a Deus. Essas duas características correspondem à finalidade do homem. Há uma terceira, sobre a qual nós falaremos, portanto, amanhã. Tudo bem? Acho que ficou claro, né? Estão me entendendo? Sim ou não? Digam aí que entenderam, se não entenderam, se ficou claro, se não ficou claro. Por favor. Tá? Você tem pergunta? Você não tem pergunta? Pra gente finalizar. Chegamos ao fim. Eu disse que terminaria 1 minuto e meio, terminei em 6 minutos e meio. Tá bom? Que bom. Obrigado, mãezinha. Obrigado, Kelly. Muito bem, então, gente. Fiquem com Deus. Um abração no coração de vocês. Não se esqueçam que hoje, dia de missa, Corpus Christi. Então, é uma das missas mais bonitas do ano. Tá certo? Uma informação importante. Hoje eu não vou fazer a catequese no YouTube, por ocasião do Corpus Christi, né? Tem gente que vai à missa à noite e não sei o que. Então, eu achei melhor não fazer, né? Mas tá bom. Então, nos vemos amanhã de manhã, às 7 da manhã, para mais uma live da nossa sequência, né? Aqui, do nosso desafio sobre a teologia do corpo, tá certo? Obrigadão, gente. Um abraço no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Por favor, compartilhem para todo mundo. Mais tarde, como costume, eu posto aqui um resuminho da aula de hoje, tá bom? Um abração. Fiquem com Deus. Tchau.